é esse aqui. Certo, gente? Jesus. Pronto, gente. Estão conseguindo ver? Ó. Divisibilidade por 100. A gente vai fazer essa atividade. Lembra que a semana passada fizemos por... Eu corrigi a atividade de divisibilidade por 2, a divisibilidade por 5, fizemos uma atividade em classe, né? E a por 10. Aí hoje a gente vai para... Porque esses critérios de divisibilidade, deixa eu explicar a vocês. São muitos, né? Tem por 2, por 3, por 4, por 5. Vocês vão ver que são muitos critérios. Assim, para memorizar, às vezes fica um pouco mais cansativo. Mas aí, com os exercícios, vocês vão memorizar rápido, tá certo? E com as regras que eu vou falar de uma forma mais simples. Aí, por que existem esses critérios? Esses critérios de divisibilidade, para que a gente usa? Para a gente não precisar toda hora estar dividindo um número pelo outro, certo? Aí, esses critérios de divisibilidade é para justamente isso. Porque quando a gente souber dessa regra de o número ser divisível pelo outro, a gente usa e facilita os conteúdos de matemática e os assuntos, tá bom? Então, aí na página 114, tem divisibilidade por 100. Aí vocês vão ver o seguinte aqui. Ele diz assim, essa atividade de classe, vou explorar e descobrir. Observe a sequência dos números divisíveis por 100. Então, a gente vê aqui que tem o número 0, tem o número 100, o próprio número 100, ó, 200, 300, 400. Né? Aí depois seria 500, 600, 700, né? Aqui seriam os múltiplos de 100. Certo, gente? É bom que a gente está sempre relembrando. Aí ele pergunta na questão número 1, ó, vocês vão fazer junto comigo. Já que perguntar, se tiver dúvida. Deixa eu perguntar, não. Qual é a característica na questão número 1 dessa sequência de números? Se você observar, ó, o número 0 já tem o próprio zero, né? O número 100, ele tem dois zeros. Um zero na unidade e um zero nas dezenas. O número 200 também. Um zero nas unidades, um zero nas dezenas. E os 300, 400 por aí é a mesma coisa. Então, a gente tem a mesma regularidade. Então, qual é a característica dessa sequência de números? Aí vocês vão colocar aqui os algarismos das unidades, das dezenas, são o zero. São o número zero, certo? E veja se entender, né? O número 100, o número 300, por exemplo, ele termina em dois zeros, que é o algarismo das unidades e das dezenas. Então, essa sequência que ele deu aí na questão, a característica dela é essa. Vocês vão colocar assim a resposta, que os algarismos das unidades e das dezenas são o zero. Bom? Como a gente está vendo aqui agora, nessa sequência de números. Pronto, aí depois, me digam quando terminar de copiar, certo? Que a gente vai para a número 2. A número 2 é a própria regra de divisibilidade. Eu vou estar sempre revisando essas regras de divisibilidade, porque como são muitas, mas não são difíceis não, certo? É só uma questão de praticar. Vai sempre relembrando e praticando, porque facilita muito de ver lá na frente dos conteúdos de matemática. Então, terminaram de escrever a questão número 1? A questão número 1, ele diz assim, qual é a característica dessa sequência de números? Se não couber no livro, você pode fazer no caderno, certo? Se o espaço do livro for pequeno aí, você pode fazer no caderno. Coloca a página 114 e colocar assim, exercício de classe, né? Questão número 1. Lá na página, né, vocês... E quem está sem um livro pode
apenas colocar a resposta e a sequência dos números, tá certo? Que é 0, 100, 200, 300 e 400. É como esses números terminam em dois zeros, eles terminam em dois zeros, com exceção do zero, né? Porque o zero eu posso escrever zero e zero. Pronto, aí a questão número 2, digo, viu? Se ainda estiver copiando, número 1, que é importante vocês terem escrito essa parte aí, para poderem depois estudar. A questão número 2 diz assim, ó, escreva no caderno. Pronto, essa é no caderno mesmo, porque ele é maior, a resposta dela, essa questão. É por isso que ele vai depois escrever no caderno. Ele diz, escreva no caderno o critério de divisibilidade por 100, tá certo? Então, a gente vai escrever o critério da divisibilidade por 100. Assim, de uma forma mais simples, o número dividido por 100, ele é parecido com quando ele é divisível por 10. Quando é divisível por 10, ele termina em zero. Termina em logaritmo das unidades em 1, 0. Aí, quando ele é divisível por 100, ele termina em dois zeros, tá certo? Mas a gente vai botar de maneira mais formal. Então, vocês vão escrever assim. Ele pergunta na questão número 2, acompanha aí direitinho, certo? Na questão 2, ele diz assim, ó. Escreva o critério de divisibilidade por 100. Aí vocês vão botar. Se os Ô, algarismos das professora, unidades... Como? Eu não escutei direito. o seu vídeo está desligado. O vídeo? Aham. Mas está aparecendo o livro? Está aparecendo o livro? Ah, tá. Agora eu tô. O som. É porque eu espelhei aqui o livro que eu tô. Ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Mas estão conseguindo ver o livro e escutar minha voz? Sim. Pronto, é isso mesmo. O vídeo já já a gente volta, certo? É porque eu estou compartilhando a tela do livro, aí eu acho que ele escolhe entre uma coisa ou outra, mas daqui a pouquinho eu volto para ver vocês. É só quando a gente terminar essa atividade, tá bom? Tá. Certo assim? Tá Pronto, tudo ok, então a gente Patrícia está Brito. fazendo. Certo, tá ok, né? Pronto. Eu consegui até o livro do sexto, agora eu vou ver se eu acho o livro dos outras séries. Não achei não, vou ligar não. Pronto, gente. Aí, então vamos fazer a questão 2. Vocês vão colocar assim, ó. Vamos lá. Eu vou ditar, tá? E aí vocês vão escrevendo. E ao mesmo tempo, depois, quando eu terminar, eu explico, né? A questão 2, vocês vão botar assim, ó. Se os algarismos das unidades, se os algarismos das unidades e das dezenas, essa é a regra, certo? Porque aí no livro ele não coloca a regra, mas ele pede para a gente fazer um exercício. Aí eu tenho que fazer junto com você. Explorar e descobrir que é de classe. Ó, então ele diz assim: se os algarismos das unidades, já vão escrevendo, certo? E das dezenas de um número natural são zero, se tiver atrasado, me diga. Os algarismos das unidades das dezenas de um número natural são zero. Pode escrever um zero em número, sem ser por extenso, né? Sem ser em palavra. E aí já facilita, né? Então, se os algarismos das unidades das dezenas de um número natural são zero, aí vírgula, então ele é divisível por 100. Pronto, essa é a regra da divisibilidade por 100. Ok? Então, toda vez que você vê um número que ele tiver dois zeros, termina em dois zeros, certo? Quando ele terminar em dois zeros, você vai dizer que ele é um número divisível por 100.
certo? Ou seja, que os algarismos tanto das unidades e das dezenas, ele termina em zero. Pronto, essa foi a número 2. Na número um, a gente viu a característica, que é quase a mesma coisa do número 2, né? Sendo que a 2 é a regra de divisibilidade, né? E na questão 3, se estiver copiando, me avise, viu, gente? Na questão 3, ele Eu estou pergunta. copiando, tá? Certo, certo. Eu vou repetir novamente a 2, tá certo? Ele quer que nós escrevemos o critério de divisibilidade por 100. Então, a gente vai colocar assim, ó, se os algarismos das unidades e das dezenas de um número natural são zero, vírgula, então ele é divisível por 100. Pronto, só basta repetir. E aí o livro ele coloca o inverso, mas é a mesma coisa. Certo? Pronto. Pronto? Ok, muito bem. Aí vamos para a número 3. A número 3 diz assim, ó, responda no caderno sem efetuar divisões. Que nem precisa, gente, a gente fazer uma divisão se a gente já sabe da regra de divisibilidade, certo? Aí a gente vai, já faz mais rápido, sem precisar fazer as divisões. Então, na questão 3, na letra A, ele diz assim, ó, 1.200 é divisível por 100? Sim. E aí, você... Isso, muito bem, Sofia. Aí você vai dizer sim, certo? É só para a questão teórica mesmo. Aí ele vai ser divisível por 100, gente, porque a gente já está vendo que 1.200 termina em dois zeros, tá certo? Em dois números zeros. Então você pode botar assim, ó, sim, pois os algarismos das unidades e das dezenas são zero. O zero pode escrever como números, certo? Sem precisar falar. Então, 1.200 ele é divisível por 100. Eu vou repetir muito essa palavra divisível, por causa do assunto, certo? Então, ele é divisível por 100, sim, pois os algarismos das unidades e das dezenas são zero. Alguma dúvida nessa questão 3? Não precisamos fazer a divisão, porque a Não. gente já sabe da regra, né? A gente já sabe da regra de divisibilidade. E facilita bastante. Mais na frente, quando a gente, vocês vão ver, no sétimo, precisar efetuar as divisões, aí lembra do critério de divisibilidade. E até agora no sexto também, nos outros assuntos, finalzinho dos assuntos. Pronto, aí a letra B diz assim, ó, 32.590 é divisível por 100? E aí, o que é que vocês acham na letra B? Ele já deixa para não ser divisível por 100. Porque como está escrito no número porque todo numeração zero é dividido por 100. Não, não, tem um detalhe, Sofia, nesse caso. Se ele perguntasse assim, 32.590 é divisível por 10, a gente diria sim, pois ele termina em zero. Ou, pois o algarismo das unidades termina em zero. Mas agora a gente vê, ó, Sofia e o pessoal também, ó, 32.590, ele não vai ser divisível por 100. Por quê? Ele termina em 0 e 9. Ó. Então, o zero tudo bem, né? Mas tem que ser os dois zeros ao mesmo tempo para ser divisível por 100. Os dois últimos zeros. Ou seja, o algarismo das unidades e das dezenas tem que terminar em zero também para ele ser divisível por 100. Certo? Então, esse aqui só seria divisível por 10. Na letra B, ele não é divisível por 100. Então, a gente vai colocar assim, ó. Ele é divisível por 100? Não.
pois o algarismo das unidades é o zero. Deixa eu esperar um pouquinho para vocês copiarem. Quando eu terminar esses critérios, aí eu vou passar um vídeo sobre essa parte também, certo? Essa parte sobre divisibilidade. Então, esse número, 32.590 divisível por 100? Não, pois o algarismo das unidades é o zero, né? Mas, oi? Aí você coloca assim, não, pois o algarismo das unidades é zero, mas o algarismo das dezenas não é o zero. Deu para entender? Porque ele não é divisível por 100, das unidades é o zero, mas o das dezenas não é o zero. Para ser divisível por 100, ele tem que ter os dois zeros terminados, terminar em dois zeros. Como a gente vai ver já já aqui embaixo nesse quadro B. O rapaz está falando aí, nessa figurinha. A mesma página. Então, a questão 3, letra B, vocês vão colocar não. O algarismo das unidades é o zero, mas o das dezenas não é o zero. Pronto, aí agora a gente vai para essa partezinha aqui. Aqui só são mais outros exemplos, né? A gente viu aqui os exemplos dessa atividade, que eram números 0, 100, 200, 300, 400. Aqui seriam os múltiplos de 100, que a gente está somando de 100 em 100. Agora, começando do zero, né? Só para relembrar o assunto anterior desse capítulo. E a gente vê que esses números 100, 200, ele termina em dois zeros. O algarismo das unidades e das dezenas. Quando acontece isso, ele é um número divisível por 100. Agora vamos ver nesse quadro verde, onde tem esse rapaz de camisa vermelha, ele está contando por quadro. Né? O quadro negro que a gente chama, né? Mas que é verde. Aí ele tem aí, ó, 2.300 dividido por 100. Ele fez essa divisão e deu 23. Ele está querendo dizer que esses números, o número 2.300, ele termina em dois zeros. Tem dois zerozinhos das unidades das dezenas. Então, ele é divisível por 100. Por isso que ele efetuou a divisão. Ele efetuou a divisão e deu 23. Que você, é a mesma coisa, quando você efetua a divisão de 2.300 por 100, é a mesma coisa de você estar cancelando esses dois zeros. Tá certo? Você cancela dois zeros do dividendo e dois zeros do divisor. Aí fica só o número, 23, sem os dois zeros. Aí esse próximo exemplo, 9.000 dividido por 100. Aí você pega os dois últimos zeros de 9.000 e já sabe que ele é divisível por 100. Aí você corta ele. A gente chama corta, mas é a mesma coisa de estar dividindo por 100. Então, você vai retirar esses dois zeros do 9.000 e vai ser 90 o resultado, quando você dividir por 100. Por isso que ele faz esse corte. 12.500 dividido por 100, você vai cancelar esses dois zeros, os últimos zeros. Esse aqui é só para prestar atenção, certo? Esse aqui não é atividade, não. É só mais exemplo de números divisíveis por 100. Então, você cancela esses dois zeros e o número fica 125. Então, ele é todos esses números, 2.300, 9.000 e 12.500, esses três exemplos aqui, gente, que estamos vendo nesse quadro, eles são números divisíveis por 100, porque ele termina em dois zeros. Certo? Se terminar só em um zero, ele não é divisível por 100, ele vai ser por 10, tá bom assim? É fácil, né? Esse critério de divisibilidade. O de 5 também, né? O de 5 tem que terminar em 0 e 5. Aí o de 10 é fácil, porque termina só em 0. O de
Divisibilidade por 2 também é mais simples, porque quando ele termina em número par, ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Aí depois, mais na frente, a gente vai ver outros exemplos de divisibilidade. Esses que estamos vendo até agora são os mais importantes. Aí tem mais 3 que são mais importantes. A gente vai ver outros que são importantes, mas a gente não usa. Certo? Então, esses que vimos até agora são, além de ser importantes, são os que mais são usados. Certo? Aí, essa atividade aqui, gente, essa página 114, né? Aqui tem 104, mas aqui é um livro digital. Aí, essa atividade é para casa, certo? Para vocês. Porque ela só tinha atividade de classe, né? Que fizemos, ultimamente só tinha mais de classe. Aí, vocês já vão fazer o seguinte. Já não deixam acumulado, certo? Já vão fazendo hoje. Se puderem, já façam hoje as respostas. Porque aí, se tiverem dúvida em alguma das questões, aí você já traz a semana que vem a dúvida, certo? De alguma questão que você ficou. Mas a maioria que você for fazendo, você coloca a resposta. Nesse caso aqui agora não tem cálculo, porque é só regra de divisibilidade. Por exemplo, nessa questão 26, ó, da página 114, ele diz assim, ó, observa os números, só para dar uma dica da atividade de casa, certo? Observe os números 426, 720, 871, 1875 e 2904. Aí ele pede até para fazer no caderno, porque tem mais espaço, né? Identifique no caderno quais são os números divisíveis por 5. Olha só como é fácil, gente. Você não pode deixar de fazer atividade de casa, gente. Eu vi, muita gente está postando lá atividade de casa e colocar os cálculos também na prova, certo? Aí eu vou dar uma olhada nesse final de semana e vou já colocar a pontuação. Bom, quem ainda não colocou os cálculos, porque assim, a metade da prova, não sei se vocês perceberam, a metade da prova foi sobre o assunto anterior, né? A metade da prova foi sobre o assunto. Ela fácil. Tava, não tava? Não, entendeu bem. Fiquei um pouquinho preocupada porque eu digo, não deu tempo de fazer isso. E estava errado nessa questão. Foi. Mas o professor ajeitou. Foi só a primeira, né? Que era os múltiplos de 7. Aham. Pronto. Aí eu coloquei assim, a metade da prova, não sei se eu já tinha falado para vocês, eu botei sobre o assunto atual que a gente está vendo, que era múltiplos e divisores, e a outra metade eu coloquei aquele assuntozinho que vimos sobre os sólidos geométricos, né? Que era mais simples ainda. Que não... Aí só esses primeiros que tinha mais cálculo, né? Se vocês perceberem. Pronto, gente. Aí aqui, ó, na questão 26, como eu estava explicando, a atividade em casa, não deixe de fazer o que vai ser a composição da nota qualitativa, certo? No terceiro bimestre. Não, desculpa, do quarto já, né? Então, ele diz aí, ó, quais são os números divisíveis por 5 e quais não são divisíveis por 5, gente. Olha só como é fácil nessa questão 26. O que terminar em 0 ou em 5 vai ser os números divisíveis por 5. Então, veja bem. Os divisores são 12, 32. Os que não são divisíveis. Isso, muito bem. Os que não são divisíveis por 5 é aqueles que não terminam em 5 ou em 0. É 426, ó, 871, não termina em 5 ou em 0, é isso? E 2.904. Tá vendo como é fácil as atividadezinhas? É claro que tem uns assuntos, né, que eles puxam mais, né, nos exercícios. Aí aqui, ó, os que são divisíveis por 5, como é fácil de identificar? 720, porque termina em 0. 1875, porque termina em 5. Só isso. Já fizemos a questão 26. Aí depois vocês escrevem lá no caderno e tiram foto, certo? Então essa paginazinha aqui é para casa. Só para vocês praticarem os critérios de divisibilidade que já vimos, que foi por 2, por 10, por 5 e por 100. Né? Já vimos 4 critérios de divisibilidade. Alguma dúvida até agora?
nesses critérios. Não. Quando a gente concluir esses critérios, porque ainda tem mais, né, gente? A gente tá vendo aos pouquinhos, porque como tem um, aí depois eu falo quais são os que a gente vai usar mais. Aí no final eu coloco um vídeo. Eu não sei se vai dar tempo hoje, mas eu estou dizendo assim, no final do assunto, né? De visibilidade, né? Pronto, então a gente agora vai para a próxima página, tá bom? Ó, na próxima página, acho que essa página aqui eu já vou fazer no quadro. Ó, a próxima página é a 115, certo? Do livro de vocês, a página 115. Então eu vou ler o problema e vou fazer no quadro a divisão. Aqui já é mais prático, né? Agora a gente tem uma coisa mais teórica. Pronto, então diz assim, ó, página 115, tá bom? A divisibilidade por 3. Já veio uma por 2, né? Agora a gente vai ver a divisibilidade por 3. Essa é muito usada também, certo? Então ele diz assim, ó, uma fábrica de acessórios produziu 2.541 peças.